Dois. Amém. Graça e paz, irmãos, né, que nos acompanham hoje na modalidade online, né? Eu estava esperando, falei, ó, o primeiro sermão, né, primeira pregação no piso novo, né, mas não foi dessa vez, né? Vamos esperar então o próximo aí para a gente estar fazendo o sermão no piso novo, né? Seria o primeiro sermão, né, do piso novo. Mas quarta-feira estaremos lá, né? Deus abençoando e estaremos com ceia, né? Louvando ao Senhor. Então, para o nosso estudo de hoje, eu quero trazer para os irmãos um pouco sobre uma reflexão, né, dentro da Bíblia. Então, hoje nós vamos passar aí por alguns textos, né, alguns provérbios de Salomão, e vamos estar vendo também alguns textos aí de Davi, né, nos Salmos. Né. Então, vamos estar passando aí um pouquinho por alguns textos. E vamos falar então, né, quando nós falamos de Salomão, né, conhecido aí por sua sabedoria. Então, quero falar hoje um pouco sobre conselhos, né? A gente sempre na nossa vida a gente procura, né, nos aconselharmos, né? Às vezes não, né? Em alguns casos a gente faz o que dá na cabeça e segue. Então, o estudo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conselho. Então, não siga, né, os conselhos dos ímpios, né? Procure então os sábios. Por isso, né, nós vamos estar caminhando aí dentro dos textos bíblicos, né, então procurando o conselho dos sábios, vamos seguir aí um pouco nos textos de Salomão. Então, sempre que a gente tem um plano, sempre que a gente vai fazer alguma coisa, né, então basicamente a gente precisa buscar, né, conselhos, buscar esse aconselhamento, né, para ver se aquilo que a gente, né, está querendo fazer ou aquilo que a gente pretende fazer, né, se isso está ou não de acordo com a palavra, se isso está ou não de acordo com a nossa doutrina, né, de fé cristã, né, se aquilo vai ser realmente bom para a nossa vida ou não, né. Então é sempre bom a gente estar buscando esses conselhos, né. Então vamos começar, né, nosso estudo. Então convido os irmãos que estão aí em casa, né, aqueles que estão assistindo pelo celular não tem como, né, acessar a sua Bíblia aí no aplicativo, então espero que você esteja com a Bíblia física aí, né, para poder acompanhar o texto. Acredito também que o Fábio vai estar colocando aí, na parte baixa aí, né, aqui embaixo no vídeo aí também o texto. Então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Provérbios 20, versículo 18. Então Provérbios 20, versículo 18. Ele colocou melhor, né, pois opa, de cá, pois aqui do lado aqui, ó. Então, e diz assim o texto, né, esperar um pouquinho para quem está abrindo suas Bíblias físicas, né. Então, para encontrar aí o texto, Provérbios 20, versículo 18. Amém? Todos encontraram? Os que não encontraram vão achando aí no caminho. E diz assim: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Então, Provérbios 20, versículo 18. Então, a palavra do Senhor ela vem nos trazer então que os conselhos eles são importantes, né? Quando esses conselhos são importantes? Então, em que momento que esses conselhos são importantes? No momento que eu vou fazer meus planos, no momento que eu vou planejar, no momento que eu vou, né, estar ali organizando o que eu vou fazer. Não sei quantos irmãos, mas pelo menos eu tenho o costume de, no início do ano, fazer alguns planos, né? Planejar o que eu vou fazer, né, o que eu quero alcançar durante o ano, né? A gente faz os alvos, né, lá na igreja, os alvos de oração, mas pessoalmente, né, eu faço os meus planos anuais aí, né? Que eu quero alcançar nesse ano, aonde eu quero chegar nesse ano, é, o que que eu busco, né, o que que eu espero, né, aonde eu vou empenhar minhas forças para poder, né, estar desenvolvendo durante o ano. Então, a gente acaba fazendo planos. Não sei se os irmãos também têm o hábito de planejar o seu ano, mas a gente, em todo momento da nossa vida, a gente
tem, né, o hábito de planejar. É professor então nem se fala, né, faz planejamento todos os dias, faz planejamento, né, vários planos, né, pra sala de aula. Nos meus 11 anos aí de sala de aula, o que eu mais fiz foi plano de aula. Então a todo tempo nós estamos fazendo planos. Então, o planejar, né, ele precisa de um aconselhamento, né. Na escola a gente vê muito isso, você faz o plano de aula, leva para coordenação, né, para coordenação avaliar, ver como está ali seu plano e vem ali e vai te falar: "Olha, né, se a gente fizer isso, fizer aquilo", pelo menos deveria ser assim, né. A maioria das coordenações por onde eu passei fazia dessa forma. Então, traz para a gente aí esses aconselhamentos, né, do que fazer, como fazer, no que melhorar, né, o que mudar. Então, os conselhos eles são importantes, então, segundo Provérbios, aos fazer planos. Mas ele diz também: quem sai à guerra, né, precisa de orientação. Então, quem sai à luta precisa ser orientado, precisa ser, né, guiado, precisa ter uma direção para onde vai e o que vai fazer. Então, nós estamos numa constante guerra, né, nós estamos numa guerra espiritual, nós estamos numa guerra, né, contra nós mesmos, contra a nossa vontade, contra o nosso eu, né. Então nós vivemos em constante guerra. Então, nessa guerra então, quem sai à guerra precisa de orientação. Então, a gente precisa ter, essa orientação. Quero ler também com os irmãos em Provérbios 12:15, o texto também, né, continuando aí com Salomão. Então, Provérbios 12, versículo 15, e diz assim: a procura de aconselhamentos deve ser baseada nos ensinamentos. Estou lendo errado o texto. Aqui, ó. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas dá ouvidos aos conselhos é sábio. Então, o insensato, né, ele olha o seu caminho, né, ele olha ali os eh, seus próprios planejamentos, né, a sua própria vontade, seus próprios conselhos, ele olha para si e diz: "Não, isso é bom, né, isso aos meus olhos é reto, né, isso aos meus olhos é bom, isso me agrada, isso faz, né, com que eu seja feliz". Então, ao olhar os seus próprios planos, ele vê em si mesmo, algo bom, né. Isso então é coisa de gente insensata, né, aquele que faz né, planeja a si mesmo, aquele que faz os seus próprios caminhos, né, os seus próprios preceitos, aquele que vai segundo o seu coração, aquele que faz o que lhe dá vontade, esse é chamado de insensato, né. E o texto ainda diz, né, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, aquele que vai buscar orientação, aquele que busca aconselhamento, né, para ver se aquilo que ele pretende fazer realmente, está certo, se realmente condiz, esse é, né, considerado então aí, né, sensato, né. Então, nós temos 2 tipos de pessoas aqui, nós temos os insensatos e nós temos aqueles que são sensatos, né. Então, não devemos estar aí então, né, buscando, né, nos baseando aí no nosso próprio conhecimento, né. Então, nós temos caminhos para poder estar encontrando, né, aconselhamentos. E daqui a pouco nós vamos chegar aos nossos pontos, né, e dentro desses pontos nós vamos estar vendo aí, né, um pouco sobre isso, né. Temos também Provérbios 11, versículo 14, que nos traz e nos fala também um pouco sobre esses aconselhamentos. Então, Provérbios 11, versículo 14. Então, Provérbios capítulo 11, versículo 14. E assim diz o texto: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Então, não havendo sábios conselhos, o povo cai. Então, quando é que nós caímos, né? Quando é que nós nos perdemos? Quando nós não estamos sendo aconselhados.
Então, quando nós não estamos ouvindo os conselhos, nesse momento é que nós caímos. Por quê? Porque se nós não estamos ouvindo os conselhos, nós estamos seguindo os nossos próprios preceitos, nós estamos seguindo o nosso próprio entendimento, né? E esse é chamado de insensato. Então, o povo, quando não tem conselhos sábios, ele cai. Mas na multidão de conselhos há segurança, ou seja, então quando nós estamos sendo, né, aconselhados, quando nós estamos sendo orientados, quando nós estamos sendo guiados, então nesse momento, né, nós temos então segurança, nós podemos, né, seguir em frente, nós podemos caminhar com segurança, sabendo por onde nós estamos indo, sabendo o que nós estamos fazendo e tendo então conhecimento e segurança de onde nós vamos chegar, né. Então é por meio, desses conselhos que nós conseguimos então chegar. Então nós vamos agora entrar nos nossos 3 pontos, né, que eu quero trazer no estudo dessa noite. Então, aqui nessa introdução nós conseguimos observar, né, que precisamos de conselhos, né, precisamos de conselhos sábios, né, e quando não seguimos esses conselhos, nós acabamos então nos perdemos, acabamos então caindo, né, se seguirmos os nossos próprios conselhos, seguirmos o nosso próprio coração. Então, de acordo com a Bíblia, então, né, nós temos aí algumas fontes de conselhos, né, nós temos então opções aí de onde buscar esses aconselhamentos, de onde nos basearmos, de onde nos fundamentarmos. Então, o que que a Bíblia nos traz então? Então, dentro desses 3 pontos, eh, a primeira fonte de aconselhamento que a Bíblia nos traz. A primeira fonte, então, de aconselhamento que nós temos aí é o próprio Senhor, nosso Deus. Então, Deus é a principal fonte de aconselhamento. Mas aí você vai falar, vai virar para mim, né, aí na sua casa, né, olhando aí para a tela do seu celular e vai dizer assim, né, ou na sua televisão, você é mais cristiano, eu vou buscar conselho em Deus, mas e se eu não ouvir Deus falando? E como eu vou saber que Deus está me respondendo? Como é que eu vou ouvir o que Deus está me dizendo? Né, então, às vezes na nossa pequenez, na nossa incredulidade, às vezes na nossa falha, né, nós acabamos nos perdendo e não buscamos esses aconselhamentos no Senhor. Então, quando isso acontece, como que isso acontece então? Devemos sim buscar aconselhamento no Senhor, devemos sim né, falar para Deus, né, colocar diante de Deus tudo aquilo que nós vamos estar fazendo, todos os nossos planos nós devemos colocar diante de Deus, apresentar ao Senhor, né? Ah, mas ele já conhece, a Bíblia fala, né, que o Senhor conhece todas as coisas, mas ele também fala que ele quer nos ouvir, né? Mesmo sabendo tudo aquilo que está no nosso coração, tudo que está na nossa mente, tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós buscamos, né? Tudo aquilo que nós iremos fazer, o Senhor já sabe, mas ele ainda assim quer que nós cheguemos até ele e colocamos tudo isso aos teus pés, né? Colocamos tudo isso diante do Senhor e apresentemos a ele: ó, Senhor, eu estou com um plano de fazer isso, com um plano de fazer aquilo, né? Eu gostaria de estar organizando isso. Então, colocar diante do Senhor e apresentar diante dele, né? Salmos, no 32, versículo 8, hoje eu estou dando trabalho para o Fábio aí, né? Porque eu passei só o texto principal para ele, não passei os outros textos. Então, para ele correr ali, pegar os textos e colocar aí, acredito que ele deve estar suando bastante aí, correndo atrás. Então, Salmos 32, versículo 8, e diz assim: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Isso é o Senhor, né, nos falando. Então, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Salmos 32, versículo 8. Então, como que o Senhor vai nos guiar? De que forma que o Senhor estará nos instruindo? Uma das formas que o Senhor nos guia, então, vai ser com os
olhos, né, com os meus olhos eu te guiarei, né, então o Senhor estará nos guiando, então ele estará mostrando-nos o caminho, né, ele vai estar ali nos conduzindo, simplesmente com o seu olhar, né, então não espere, né, ouvir, né, audivelmente a voz de Deus ali para confirmar ou para poder estar guiando os aquilo que você tem planejado, você tem colocado diante de Deus. O conselho de Deus ele vem e ele vai estar te guiando de acordo, né, com a vontade dele. Então, você começou a fazer uma coisa ali, você viu que não está fluindo, que não está funcionando, que não está seguindo, Deus não está no meio daquilo, né, como diz o pastor João, se Deus não está no meio daquilo, então não insista, né, porque os olhos de Deus não estão sobre aquilo, ou seja, né, ele está te aconselhando ali, larga a mão, isso aí não é o que eu quero. Mas aquilo que o Senhor abençoa, aquilo que o Senhor está a guiar, aí isso vai para frente, isso vai deslanchar. Então, o Senhor ele vem nos aconselhar. Então, ele vem trazer para a gente essa instrução. Ele vem, então, tudo aquilo que eu coloco diante de Deus, ele vai me dar um retorno. Ele vai me apresentar e ele vai guiar, né, segundo o que diz na palavra do Senhor em Salmos 32, no versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Então é ele que vai instruir, é ele que vai ensinar, é ele que vai nos conduzir, é ele que vai nos guiar no caminho que nós devemos seguir. E ainda, nesses conselhos, né, ao buscar no Senhor, então Salmo 16, versículos 7 e 8, e diz assim: Abençoa o Senhor, que me aconselha. Naquela mesma noite, meu coração me pressiona. Contemplo, ó Senhor, constantemente diante de mim, quando está à minha direita. Não vacilo. Então, quando o Senhor que está ao nosso lado, quando o Senhor que está nos guiando, né, a gente não tem o que temer, a gente não vai vacilar, a gente não vai regredir, porque é o Senhor que está nos conduzindo. Então, em todo tempo, em todo momento, né, devemos buscar conselhos. E o primeiro que nós devemos ter como aconselhamento é o Senhor nosso Deus. Então, não deixe de colocar diante de Deus tudo aquilo que você for fazer, tudo aquilo que você pretende fazer, né, os alvos de oração, né, como eu falei lá, né, do início do ano, é uma forma de você colocar diante do Senhor aquilo que você quer fazer, né, então é apresentar diante de Deus, né, eu vejo como uma forma de instrução, né, para a gente ter em outros pontos da nossa vida, não só naquele momento, não só na hora de apresentar os alvos ali uma vez por ano e acabou. Isso é uma prática, um ato que nós devemos ter no nosso dia a dia. Então, em todo momento, em todo tempo, né, em tudo que eu for fazer, eu colocar diante do Senhor e apresentar diante dele: Senhor, está aqui os meus anseios, está aqui as minhas vontades, está aqui os meus desejos, é isso que eu estou pensando, é isso que eu estou buscando, é isso que eu quero fazer. E então, esperar no Senhor e ver o que Deus tem para nos responder, certo? Então, primeiro ponto, buscar aconselhamentos no Senhor. Segundo ponto, então, para a gente dar continuidade no estudo de hoje. Então, qual que é a nossa fonte, então, quais que então nossa fonte de aconselhamento? Primeiro no Senhor, segundo, nossa fonte são as Escrituras, a própria Bíblia, né? A Bíblia é uma fonte de aconselhamento, é onde nós conseguimos encontrar, né, respostas, né? E às vezes ali na fazendo a leitura, às vezes ouvindo a palavra, né, no momento ali de uma canção, né, numa ministração de um louvor, né, os louvores que são, né, textos bíblicos, então nesse momento, né, a gente está ali e acaba, né, tendo a resposta, tendo um aconselhamento, tendo um retorno, né, do que nós temos apresentado diante de Deus. Então, as Escrituras, elas são, né, uma fonte de aconselhamento. Salmos 119,
versículo 24, e diz assim: Seus preceitos são meu deleite, eles são meus conselheiros. Então, a palavra do Senhor, né, ela tem que ser na nossa vida, né, o nosso deleite, né, ela tem que ser aqui os nossos conselhos. Então, a fonte, né, de aconselhamento, né, a fonte escrita onde nós podemos, né, buscar orientação é a própria Bíblia. Então não há outro caminho para o crente, que não seja, a própria Bíblia, né. Aí o pastor vai falar assim: "Ah, mas tem os livros também, né". Tem muitos escritores aí, muitos teólogos, né, que vêm trazer informações, que vêm trazer, né, escritos, mas nós vamos falar deles, né, daqui a pouquinho. Então, nesse momento nós temos então como fonte, de aconselhamento, onde nós vamos, né, ter aquilo um pouco, né, das respostas que nós precisamos, né, dentro da própria escritura. Então, mas não é aquilo também, né, de: "Ah, vou ali, vou tirar a sorte, vou abrir num texto qualquer e o Senhor vai falar comigo". Então não é um processo de adivinhação, né, um processo de lançar a sorte. Então não é simplesmente, ir ali e lançar a sorte e esperar que isso seja uma resposta, né. Muita gente faz isso, né, vai lá: "Senhor, eu quero uma resposta", aí pega a Bíblia, né, abre ela ali e põe fecha o olho, né, vai lá e põe o dedo e lê lá, né. Aí quando não é uma coisa boa fala: "Não, não, não é isso aqui não, de fazer de novo". Aí abre em outra página, põe o dedo, vai lá: agora sim, agora é resposta de Deus", né. Então, assim, não é dessa forma que as escrituras funcionam, né. Então o ler as escrituras, o conhecer, né, vai nos trazer essa fonte de aconselhamento, é ela que vai, nos dar aí orientações para aquilo que nós buscamos. Uma vez eu lembro do pastor falar, né, que onde que nós encontramos, né, onde que nós vamos, sanar nossas dúvidas com relação a tudo que existe? Está na Bíblia. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer, eh, questionamento que você tem aí, né, qualquer orientação que você buscar, as escrituras têm. Então assim, Deus na sua perfeição nos deu um livro completo, né, com a sua palavra, né, que vem nos servir de fonte. Então, em todo tempo, ela vem nos servir de fonte. Hebreus 4:12, né, na palavra do Senhor, e vem dizer assim: "Com a palavra de Deus é viva e eficiente, mais afiada que uma espada de 2 gumes, penetra na divisão da alma e do espírito, das articulações e medula. Ela julga os sentimentos e pensamentos do coração". Então a palavra, ela é viva, né. Então a palavra de Deus, ela, além de viva, ela também é eficiente, ela é eficaz. Então a palavra de Deus, ela vai, né, penetrar ali no nosso coração, na nossa mente, ela vai estar ali, em todo momento, em toda necessidade, em todos os as circunstâncias, a palavra de Deus está ali presente para poder estar nos dando essa direção, nos guiando, nos mostrando, né, o caminho ao qual nós devemos seguir. Então, é por meio, né, do Senhor nosso Deus, é por meio das Escrituras que nós conseguimos então, orientação e conseguimos então seguir nos planos que temos na nossa vida. Então, o primeiro ponto aí, nós temos então a fonte de aconselhamento. Primeiro ponto, o Senhor. O segundo ponto, as Escrituras. Mas não são somente esses que a Bíblia nos traz. Então, ela nos fala então de mais um ponto, né, que no caso é o nosso terceiro ponto. Então, a fonte de aconselhamento que nós temos, o Senhor, as Escrituras e os sábios. Então, é o nosso terceiro ponto aí de fonte de aconselhamento. Então, é nesses sábios aí então, né, que vai entrar, né, as nossas leituras, né, os teólogos,
né, os livros, né, que a gente acaba lendo, né, que a gente acaba nos instruindo, nos informando, né, ampliando aí o conhecimento, ampliando aí a nossa proximidade com Deus, é por meio então desses chamados então pela Bíblia de sábios. Então, além, né, de livros, além de instruções, nós temos aí, né, o que nós chamamos de diversos sábios, né. Provérbios 1:8 vem nos falar um pouco aí sobre, né, quem, a Bíblia traz como sábios, né. Então Provérbios 1:8 diz: "Ouça, meu filho, as instruções de seu pai, e não rejeite os ensinamentos de sua mãe." Então, a Bíblia vem nos falar, né, que os nossos pais são fonte, né, de conhecimento, eles são ali fonte de aconselhamento. Então, são os nossos pais ali, né, que vão nos trazer também, uma fonte, de conselhos, né. Então, quantas vezes você vai até seus pais perguntar, buscar essa fonte de conhecimento, né? Alguns talvez não tenham mais os pais, né, ou já não tem, ou você é o pai, né, e quantas vezes seu filho veio, né, até você, você estava aberto para poder, né, dar conselhos a ele, ou quantas vezes você quis aconselhá-lo e ele não quis te ouvir, né. Então, a Bíblia vem nos trazer, né, então, que para a gente não rejeitar, né, as instruções do pai e os ensinamentos de nossa mãe. Então, eles são, né, considerados pela Bíblia, né, considerado pelo Senhor como sendo sábios. Então, esse povo, né, essas pessoas que Deus colocou na nossa vida ali, né, colocou, eh, nos guardando, cuidando de nós ali, então eles são considerados sábios, né. Então em todo tempo eles vão buscar o que é melhor para a gente. Então, são fontes de instrução. Mas também, eh, uma das principais fontes, né, que nós temos aí de sabedoria dentro da igreja são os nossos pastores, né. Então, todo tempo, né, nós temos esse recurso disponível para estar ali buscando os nossos pastores. Então você não tem um pai, você não tem uma mãe, ou você, né, tem vergonha de ir no seu pai, na sua mãe para falar com eles, né, os jovens aí, né, adolescentes, né, até mesmo as crianças. Então nós temos ali os pastores para estar nos aconselhando, né, para estar nos instruindo naquilo que nós, buscamos fazer. Então, todo tempo nós temos fontes de aconselhamento. Então, sempre que for fazer alguma coisa, sempre que for buscar algo, apresente a Deus, né, fale com Deus, busque nas escrituras, ver se aquilo condiz com a vontade do Senhor, né, fale com o pastor, fale assim: "Olha, pastor, eu estive orando, né, estive buscando ali, estava pensando, né, em fazer isso ou fazer aquilo, o que que o senhor acha? O que que o senhor me diz?", né. Então, fonte de aconselhamento. Então, nossos pastores estão, né, disponíveis ali, talvez não te responda no momento que ele está lá na escola, mas ele vai te dar um retorno, né, ele vai te dizer ali como fazer, o que fazer, se deve fazer, se não, se deve esperar um pouco mais, né. Então, nossos pastores estão aí disponíveis, né, para nos aconselhar. E eles são então chamados também de sábios, né, eles enquadram dentro desse grupo aí de sábios, que estão prontos para nos aconselhar. Salmos 37, versículo 30 e 31 diz assim: "A boca do justo expressa sabedoria, a sua língua proclama o certo. Lei de Deus está em seu coração, seus passos não vacilam." Então, né, esses sábios, né, chamados pela Bíblia aí, né, a palavra do Senhor traz, né, que a boca do justo, ela expressa o quê? Sabedoria. Então, quando for, né, apresentar ali, você for buscar esses aconselhamentos, né, então busque, né, nesses sábios, né, não vai atrás do seu vizinho, não vai atrás do seu amigo, de seu colega de serviço, não vai atrás ali,
né, daquele primo, daquele tio que, né, que nem é crente, né, buscar aconselhamentos. Então não fica aí vagando pelo mundo atrás de pessoas que não conhecem ou não estão habilitadas para te aconselhar. Porque muitas vezes, né, quando você vai buscar uma opinião, buscar um conselho aí com um amigo, com um colega, com um vizinho, eles sempre vão te dar um conselho ali querendo ou visando o seu fracasso, querendo que você se dê mal, querendo que você não tenham sucesso, muitas vezes por inveja, muitas vezes porque realmente eles não querem que você avance, que é o contrário, né, daqueles que são sábios. Se você for apresentar algo, né, para o pastor ali, logicamente ele não vai te dar um conselho ali querendo o seu mal. Por mais que seja contrário à sua vontade, por mais que seja contrário àquilo que você queira, não vai ser algo, né, para o seu mal. Pelo contrário, ele vai estar sempre buscando o seu bem. Então, evite, né, o conselho dos ímpios. Evite buscar aí pessoas que não estão próximas de Deus, pessoas que não têm um relacionamento com Deus. Precisa de aconselhamentos, precisa planejar algo, precisa planejar uma mudança na sua vida. Você está buscando algo diferente para a sua vida. Busque em Deus, busque nas Escrituras e procure os sábios, procurem aqueles que estão instruídos na palavra do Senhor. Então, para nós encerrarmos, então, né, que possamos estar refletindo nesse ponto, possamos refletir sobre isso, né? Foi algo que eu aprendi na minha vida, né? Então, sempre colocar, né, planejar e colocar diante do Senhor, né, sempre estar ali buscando nas Escrituras o que a palavra de Deus diz e sempre estar falando com os pastores, né? O pastor João está aí de prova, né? É, quase, né? Todas as vezes, qualquer coisa que eu vou fazer, eu falo assim: ó, pastor, eu estou pensando em fazer isso, né? Ah, estou pensando em fazer aquilo. Ah, pastor, eu vou viajar. Ah, pastor, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Né? Então, estou pensando em fazer isso, estou querendo fazer aquilo, estou querendo fazer isso aqui. O que que o senhor acha? Né? Se eu estiver mentindo, você pode desmentir aí depois, pastor, quando voltar. Mas, né, o tempo todo eu tenho, né, tentado tudo aquilo que eu vou fazer da minha vida, colocar e né, diante do pastor e falar: olha, pastor, o que que o senhor acha? Né? No, né, determinada situação não estou aguentando mais, né, não estou conseguindo suportar isso aqui mais, o que que eu faço? Né, eu estou pensando em fazer isso, o que que o senhor acha? Né, e coloco, né, diante de Deus, da palavra e dos sábios que o Senhor tem colocado diante de nós. Então que essa palavra ela possa ser viva no seu coração, né, que seja algo que você leve para a sua vida, que você possa, né, tomar como instrução, né, a partir de hoje, se você ainda não faz, espero que você possa estar fazendo, que você possa estar buscando, né. Então, vou fazer alguma coisa, ore ao Senhor, apresente ao Senhor, busque na palavra e apresente aqueles que são considerados sábios. Senhor Deus, maravilhoso Pai, te agradeço, Senhor Deus, por esta noite, ó Pai, pela tua presença, Senhor Deus. Pai amado, Senhor Deus, por cada um, ó Pai, que aqui está, Senhor Deus. Te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra, ó Pai, que é viva, Senhor Deus, e eficaz, ó Pai. Te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem nos ajudado, ó Pai, porque o Senhor tem caminhado, Senhor Deus, ao nosso lado, ó Pai, nos fortalecido, Senhor Deus. Pai amado, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o Senhor é Deus, ó Pai, o Senhor é poderoso, ó Deus, é benézer, Senhor Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome, louvado seja o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Passo a palavra